Hoje eu gostaria de falar para vocês acerca do conceito de heróis, né? Nós vemos a nossa cultura, ela é permeada de heróis. E cada cultura, ela tem o seu herói, né, específico. Inclusive, a palavra herói, ela é de cultura grega, né? A palavra herói significa glória de Hera. Se verificarmos, por exemplo, o nome Heracles, né, que conhecemos como Hércules, significa glória de Hera. E na cultura grega, né, há variados tipos de heróis. E não vemos somente heróis na cultura grega, né, mas em outras culturas. Mas qual será o valor do herói, né, dentro da cultura? Será que ele apenas serve para nos entreter? Hoje em dia, os heróis, né, servem como um entretenimento. Vemos os Vingadores, né, vemos os heróis como o Homem de Ferro, né, Thor. Muito interessante que os heróis na cultura grega, eles eram semideuses, né? Hércules, vemos Aquiles, vemos Teseu na cultura grega, vemos Thor, né, na cultura nórdica, Balder na cultura nórdica, Loki, né, na cultura nórdica, vimos Gilgamesh, né, na história, né, dos sumérios, né? Então, qual é a visão dos heróis? Hoje em dia ele tem uma concepção muito para nos entreter, né? Nós assistimos os filmes e olhamos os seus poderes e ficamos embasbacados, né? E abismados. Mas o interessante é que na cultura, né, tanto na grega, na romana, na suméria como na egípcia, né, os adoradores, eles não verificavam, por exemplo, o poder, né, que os heróis tinham, mas sim as relações, né, que os heróis tinham consigo, né, e para com os anti-heróis, né, não anti-herói no conceito de hoje, mas sim no conceito de vilão. Uma coisa muito interessante, vemos, por exemplo, na cultura zoroástrica, né, tinha os deuses, né, e os demônios. Os deuses, né, era Ahura Mazda, que é uma cultura praticamente monoteísta, e tínhamos o seu anteposto, que era o seu irmão gêmeo, né, Arimã, né, que era um deus mau. Mas a relação do herói com o vilão em todas as culturas não é extirpar e matar o vilão, mas sim é ter uma ordem de controle dentro do próprio universo. Vemos assim na cultura zoroástrica, né? Os adeptos, por exemplo, de Ahura Mazda são os chamados os anjos, né? Que o cristianismo e o judaísmo, né, bebeu dessa cultura, né? Esses anjos eram chamados de Amesha Spentas. Então, todas as vezes que os anjos lutavam, né, com os seguidores, né, espirituais de Arimã, vamos dizer assim, eles não os matavam, eles apenas os repeliam. Eles tinham uma auréola, né? Hoje em dia verificamos muito essa auréola nos santos cristãos, né? Essa auréola era chamada de Asata. Algumas pessoas chamam de Ruarna. Então, essa auréola era usada apenas para repelir o mal, não era para destruir o mal. Se verificarmos, por exemplo, a questão dos heróis da Marvel e da DC, né, as pessoas que leem as HQs sabem muito mais disso do que eu, porque a função do herói era apenas fazer o quê? Manter o equilíbrio do universo. Porque o outro se torna mal por uma questão de opção, não porque
nasceu para ser vilão. Hoje em dia já tem uma reconfiguração muito grande do qual que o vilão ele pode se tornar herói, né? E se verificarmos, por exemplo, tem uma certa questão meio ideológica por causa disso, né? Por quê? Nessa questão ideológica, porque você tem que verificar a situação, por que o vilão se tornou vilão, né? Hoje em dia não tem mais essa concepção que uma pessoa é má apenas por opção, mas sim é por uma questão psicológica, numa questão histórica e uma questão relacional. Mas na cultura antiga havia essa necessidade, né, dos heróis lutarem contra os vilões para manterem as ordens no universo. Verificamos isso na cultura grega, na cultura mesopotâmica, na cultura zoroástrica, né? Então haveria um equilíbrio. Mas para que? Qual era a visão do herói? Interessante que os adeptos de tais heróis, por exemplo, Buda na cultura japonesa, na cultura indiana que ele, né, se desenvolveu, ele era considerado uma espécie de herói. Vocês vão entender o porquê. Cristo também é considerado uma espécie de herói. Zoroastro, né, é considerado uma espécie de herói. Aquiles é considerado uma espécie de herói. Sócrates é considerado uma espécie de herói. Por quê? Porque para eles, os valores que eles defendiam eram maiores que a vida. Então, essas pessoas lutavam e morriam pelos seus valores. Então, quando essas pessoas, esses heróis, eles morrem, eles são eternizados. Mas como eles se tornam eternizados? Eles se tornam eternizados mediante mitos, né? Mediante escritos, mediante mitos e mediante fábulas. Mas para que servem essas fábulas? Elas serviam, por exemplo, como uma espécie de individuação. É aquilo, né, que Jung fala, né, que é o processo de individuação. Se você está numa situação meio adversa, né, por exemplo, nós que somos de uma cultura cristã, pensamos, o que Cristo faria? Um budista, se ele está passando por uma certa situação, o que ele pensa? O que Buda faria? Então, eu tenho que ter uma atuação, uma atitude semelhante a Cristo, ou semelhante a Buda, ou semelhante a Sócrates, ou semelhante a Lao Tse, né? Então, a função da comunidade, em detrimento ao seu herói, é se espelhar no seu herói mediante mímese, né? Mímese de comportamento, mediante as rezas e mediante aos ritos, né? Vemos, por exemplo, a ceia de Cristo, quando ele estava perto de morrer, celebramos a sua morte, celebramos a sua ressurreição, né? Por exemplo, Zeus, quando morreu na Yggdrasil, né, ele se enforcou na árvore, ele ressuscitou. Então, quer dizer, há uma característica totalmente simbólica em que os nórdicos, né, repetem nisso. E verificamos isso em todas as culturas, como os gregos celebravam o deus Baco, né, ao deus do vinho. Então, é uma espécie de mímese. Então, você tem um processo de repetição e individuação. Ou seja, você incorpora o valor deixado, né, por aquele avatar, vamos dizer assim, por aquele personagem, para que você se possa descobrir como um indivíduo, copiando esses valores. E esses valores são intrínsecos, né, a cada cultura. Mas o interessante hoje em dia, o que acontece, né? Um negócio muito interessante. Cristo, quando ele se revelou, né, a prostituta, né, até que tem a famosa frase, né, que Cristo fala bem assim para Maria Madalena: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu com isso? Maria Madalena mudou o seu estilo de vida e ela seguiu os ensinos de Cristo, né? Jesus Cristo, quando ele apareceu a Zaqueu, quando viu Cristo lhe deu uma mensagem. Zaqueu, hoje a salvação veio à sua casa. Qual foi a atitude de Zaqueu? Ele prometeu que nunca mais ele ia roubar,
né? E se ele tivesse roubado, ele ia, por exemplo, retornar 4 vezes mais. Jesus Cristo, quando ele andava com prostitutas, né? Com cegos e com os doentes, o que aconteceu? Quando eles eram curados, 10 foi embora, um voltou. É uma espécie de agradecimento. Então ele vai fazer todo aquele ato de agradecimento mediante a memória de Cristo. Hoje em dia não se tem mais isso. O que verificamos na nossa cultura, né? Por quê? Porque na nossa cultura nós estamos se despindo de vínculos, vamos dizer assim, morais, de heróis morais, como Cristo, por exemplo, ou como Nossa Senhora, né? Como os outros santos, São Francisco de Assis. Qual é a mensagem que tem hoje? Hoje em dia as pessoas falam bem assim: Deus me ama da maneira que eu sou. Né? Então, quando essas pessoas hoje em dia têm essa mensagem, essas pessoas elas não veem, por exemplo, a Cristo como um protótipo de pessoa a ser seguido. Assim como o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Né? Então, todas as vezes que Deus se revela a pessoa, há uma espécie de teofania. Isso acontece em diversas culturas. Todas as pessoas têm uma espécie de teofania. Jacó, né? Ele teve uma teofania, ele mudou, se tornou Israel, se tornou uma pessoa que tinha um referencial para se guiar, um referencial moral, o que hoje em dia, né, está sendo deixado, né, vamos dizer assim. Então, houve essa manifestação também, por exemplo, na vista do mestre Dogen, né, o fundador do Zen budismo. Esse filme vocês podem até procurar, por exemplo, no YouTube, que é muito interessante, né? Era uma prostituta que vivia de um modo totalmente desvairado, sabe? Ela vendia o seu corpo por migalhas, mas quando ela encontra o mestre Dogen, né, ela tem uma briga muito grande consigo mesma, que ela não consegue, né, seguir o valor do budismo. Mas o interessante é que ela percebe que as próprias fraquezas que o mestre Dogen tem, né, como um ser humano, e ela luta de acordo com a sua própria natureza para se tornar não semelhante ao mestre Dogen, mas para que ela pudesse incorporar, né, os ensinamentos dele à sua própria vida. Então, isso aconteceu tanto, por exemplo, as pessoas que se encontraram com Cristo, se encontraram com Buda, se encontraram com Maomé, se encontraram com Sócrates, né? Com Confúcio ou com Lao Tse, que são os grandes avatares, né, que nós conhecemos. Mas hoje em dia tem esse problema, porque as pessoas, como não têm mais referencial, ela não usa Cristo como referencial a ser seguido, mas ela usa Cristo como se fosse alguém que lhe entendesse a sua natureza e que a pessoa não lhe esforçaria de maneira nenhuma assim, a incorporar em si, né, os ensinamentos de Cristo. Então, a função do herói, né, que consideramos como herói ou como avatares, eles estão ligados a comportamentos da qual deveríamos incorporar no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você lê os 12 trabalhos de Hércules, qual foram as atitudes que Hércules, né, incorporou quando enfrentou o leão de Nemeia, a Hidra, né, o javali de Erimanto? O que os gregos, vendo isso, o que eles faziam? Eles não só repetiam as histórias, mas eles incorporavam de uma maneira totalmente simbólica, quando tinha uma relação totalmente igual. Então, qual é a atitude que deveria tomar? Então, em todas as culturas, o herói não era alguém apenas que deveria ser adorado, mas sim que deveria ser lembrado. E é uma coisa que nós, né, na cultura ocidental, estamos perdendo, né? E com isso, né, tanto a teologia, né, ela vai se reforçando muito mais, porque Cristo ele apenas se torna uma mensagem de um homem, sabe, assim, subjetivo, não algo que me força ou me chama para me moldar, né? Então é a espécie da palavra conversão. A palavra conversão não é olhar para fora, é para convergir, é olhar para dentro de si, né? E para se tornar
semelhante àquele que você admira. Então, é por isso que a Igreja Católica ele tem tantos costumes de seguir tantos santos, né? Porque, né, as pessoas não olham Cristo somente como referencial, mas também olham Nossa Senhora, olha São Francisco de Assis, olha a terceira, né, Santa Teresa d'Ávila e dentre todos os outros santos católicos.